Esperança em tempo de quarentena. Esta é a temática que a Convenção Batista Fluminense está abordando na revista do terceiro trimestre, uma edição especial. Queremos abordar com você as 13 lições desse trimestre. Se Deus assim nos permitir, nos próximos domingos estaremos passando as lições e a partir deste nós vamos então começar com a primeira lição, que tem como título A Igreja Nunca Fecha. Em 1 Coríntios 3, de 9 a 19, a gente tem o escrito de Paulo que diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça que foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, folha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Esse é o texto básico que esta revista tem colocado para essa lição deste domingo. Essa primeira lição, que foi escrita por um pastor chamado Elildes Júnior. E tenho certeza que será algo muito grandioso para nós aqui durante esses poucos minutos. Eu gostaria de compartilhar com você, e que você tivesse atenção, a ilustração da vida real que consta logo no início desta lição. O pastor, que é o autor dessa lição, afirma que o seu avô, com cerca de 97 anos, disse que nos seus quase 80 de vida cristã, é a primeira vez que ele vê fechar as igrejas, referindo-se aos templos. Sem dúvida, diz ele, estamos diante de um fato inédito, que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Hoje, o que a gente tem diante da gente são templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a distância das igrejas, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou. Porque a igreja somos nós. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. O que a gente tira desta primeira parte desta revista aqui, nessa lição de hoje,
é que o pastor tem toda a razão com essas palavras. A gente não depende de um templo para ser igreja. Na igreja primitiva, ali no início dos capítulos de Atos, a gente vai perceber que a igreja tinha o seu funcionamento nas famílias, de casa em casa, todos os dias. Havia uma comunhão no repartir do pão, nas orações, e era isso feito de casa em casa. E por último vai dizer que também acontecia esta comunhão de oração e de estudo, de pregação da palavra nos templos. Mas a igreja não iniciou-se com o templo. Então o templo veio a existir para beneficiar a igreja. E não a igreja tem que existir por causa do templo, né? Então a gente percebe que realmente a igreja nunca fecha. A igreja hoje está funcionando na minha casa. A igreja hoje está funcionando na sua casa. A igreja, nesse momento, está funcionando através de um culto online. A igreja tem funcionado através dos estudos feitos pelos meios eletrônicos. A igreja hoje tem se reinventado nesses dias diferentes, de forma muito diferente. Mas a gente percebe naquele texto de Marcos 4:41, quando Jesus está diante de uma tempestade e alguém, vendo a ação de Jesus, faz a seguinte afirmação: até o vento e o mar lhe obedecem. Isso deixa claro que Jesus, ele se importa muito conosco, né? Da mesma forma que ele pôde acalmar o mar na hora daquela tempestade, acredito que hoje o Senhor está providenciando algo para acalmar as nossas almas em meio a essa tempestade diante do Covid-19. As ondas estão agitadas, os ventos podem ser contrários, a embarcação parece que vai ruir, mas Jesus está conosco. Ele certamente, amados, não vai deixar que a gente continue vivendo esse momento tão difícil. O autor dessa revista, dessa primeira lição, ele diz que em breve tudo voltará à normalidade. Segundo ele, estaremos juntos novamente sem essas restrições. Eu não ousaria afirmar isto. Eu não acredito que tenhamos daqui para frente uma vida como vínhamos até o mês de fevereiro, março desse ano. Acredito que daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu não acredito que a gente vai ter a nossa normalidade novamente. Por isso, nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18. Muito menos um vírus. Nenhum vírus pode acabar com a igreja. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo uma quarentena. Essa frase eu já sou obrigado a concordar. Não é uma quarentena que vai nos impedir de ser igreja. Nós podemos até não voltar a ter uma vida como tínhamos há meses atrás. Mas uma coisa é certa: essa quarentena não pode nos impedir de adorar ao Senhor. Esse momento difícil não pode nos impedir de estar voltados para aquilo que o Senhor tem proposto para nós. O apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Deus em Corinto, no capítulo 1, versículo 2, ele decidiu-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas, não os prédios. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Esse foi o fechamento dessa introdução que o pastor Elildes faz. E eu concordo plenamente com o pastor e acredito que a gente precisa tirar essa coisa mística a respeito do templo. O templo é apenas um local. E as igrejas que funcionam, por exemplo, nos países onde o evangelho é proibido, eles funcionam naquelas igrejas subterrâneas, não são templos.
Não são essa coisa linda que a gente tem com ar-condicionado, com bancos envernizados, com púlpitos com peso que nem tem como movimentar. A igreja não é isso. Isso aí foi um modelo que o homem criou. A igreja, na realidade, somos eu e você, cultuando a Deus aonde quer que nos encontremos. Até porque a palavra vai dizer que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele mesmo afirmou que ali Ele estaria presente. Então que a gente possa, nessa introdução aqui, entender realmente que a igreja jamais vai fechar, independente dos nossos templos. Nesse momento ainda não está 100% ainda autorizado a estar funcionando. O primeiro ponto desta igreja nunca fecha é o seguinte: cooperação madura e consciente, baseada no capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo 9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Fazendo comparação aqui entre lavoura e edifício, que ambas aqui estão no controle de Deus, né? Então a gente começa aqui a entender que a gente precisa viver realmente de cooperação. Inclusive a Igreja Batista tem essa ideia da cooperação, né? Somos orientados pelos nossos líderes, inclusive na cooperação até com outras denominações, quando se refere a trabalhos feitos para ganhar almas, para tirar pessoas do inferno. A nossa denominação tem até o costume de cooperar até com outras denominações, sem falar na cooperação que tem no sistema que envolve as associações locais, as convenções estaduais e até mesmo a própria Convenção Batista Brasileira. Há sempre essa ideia de cooperação no nosso meio. Mas aqui nós queremos falar de algo de maturidade e algo consciente. O autor destaca algumas frases interessantes, a gente separou algumas aqui, por exemplo, não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. Ou seja, se eu e você não formos pessoas amadurecidas na fé, ao ponto de passarmos pela dificuldade, sabendo que a nossa fé, ela é expressada em Deus, ela é maior do que qualquer circunstância que possa querer nos parar, a gente vai ter problemas na nossa vida cristã. Precisamos estar maduros na fé para enfrentar os problemas e assim termos uma vida cristã relevante, mesmo em dias em que falta esperança, né, diante de uma quarentena ou de uma pandemia como temos vivido. A outra frase em destaque diz assim: manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Ou seja, se a gente fosse ficar na dependência do templo, de repente não estaríamos hoje participando de uma escola bíblica dominical através de um meio eletrônico. Não estaríamos hoje ouvindo tantas mensagens maravilhosas dos nossos amigos e pastores que têm se empenhado em fazer. Igrejas grandes, de mais de 3.000 membros, e seus pastores estão lá fazendo um culto que a participação não chega a 800 pessoas. Que pena que nem todos têm o engajamento de estar participando. Nós temos assim uma pluralidade muito grande de pessoas fazendo cultos e reuniões online, fazendo transmissão de cultos, mas nem todas as pessoas estão assistindo os cultos, nem os próprios membros das igrejas têm se movido para fazer isso. Mas eu te aconselho a acompanhar os cultos da sua igreja, acompanhar os estudos da sua igreja, não desprezar os outros pastores, as outras igrejas. Faça isso num tempo favorável. Quanto mais cultos e mensagens você ouvir, eu sei que você vai ser tremendamente abençoado pelo Senhor com a palavra de pastores, homens e mulheres de Deus, que têm feito um esforço ainda maior para conseguir fazer esse encontro, essa comunhão entre pastor, igreja, irmãos em Cristo, estando ligado através dessas transmissões. Você não depende do templo, você depende talvez de pessoas que estejam engajadas e possam estar separando um pouco do seu tempo para estar fazendo isso, né? Para que o culto chegue na sua casa, para que a meditação chegue na sua casa. Outra frase que eu gostaria de destacar com você é que o foco da igreja de Corinto era um partidarismo, uma inveja, uma discordância.
uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, e Paulo entra com uma explicação muito interessante, porque ele vem abordar a questão de que na plantação, às vezes, um planta, o outro faz o cultivo, e de repente uma terceira pessoa que vem a colher. Na igreja não é diferente. Enquanto um está semeando igreja, implantando igreja, nós hoje colhemos o fruto de algo que as pessoas nos ensinaram. Ao longo do tempo, as igrejas foram crescendo e desenvolvendo, e nós chegamos no patamar que estamos hoje. Ninguém pôde prever o que iria acontecer com a gente. Ninguém imaginava que um dia nós iríamos passar por esse momento que nós estamos passando agora. Tudo que nós lemos na palavra, a gente não conseguiu mensurar de como seriam esses princípios de dores que já estamos vivendo. Realmente, a gente tem que parar para avaliar. Se Corintos tivesse ideia do que ia acontecer hoje, talvez eles tivessem lá uma experiência diferente para passar para a gente. Mas a gente ficou aí com essa informação um pouco até ruim, né, crítica, de um partidarismo, de uma inveja, de uma discórdia que aconteceu naquela igreja dos primórdios da vida cristã, mas que serve hoje para a gente valorizar a plantação, o cultivo e a colheita, que é algo que a igreja deve estar sempre vivenciando na sua existência. Então, amado irmão, cooperar, ser maduro e consciente, é algo que a gente precisa estar despertando em nós, sabendo que Deus é o dono dessa lavoura, né? É aquele que está responsável para edificar esse edifício que pertence a Deus, né? Esse edifício não no sentido de templo, mas o edifício da casa, habitação de Deus, que somos cada um de nós. A segunda divisão desse tema de hoje, Igreja Nunca Fecha, trata-se da construção adequada e convicta, e está baseada nos versículos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do mesmo capítulo de 1 Coríntios 3, que vai dizer para a gente assim: segundo a graça de Deus que foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica para ele, mas veja como um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que a gente consegue mensurar aqui neste trecho da palavra é que Paulo exortou a ter uma imagem de um edifício e passa a falar sobre construção. Ele fala de si como construtor. Saiba você que eu e você, nós somos hoje ainda construtores de uma nova edificação do povo de Deus. Nós nos edificamos, diz a palavra que devemos edificar uns aos outros, né? Como um lançador de alicerce, pois essa era a característica do ministério de Paulo. Ele era um missionário, um plantador de igreja. Ele estava sempre viajando, estabelecia os alicerces e outros continuavam a construção sobre aquilo que ele estabelecia. Então, quando se fala de fundamento ou base na construção, a gente não pode ter nenhum outro fundamento em se referindo à igreja, a não ser Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que venha surgir no lugar de Jesus, a Bíblia vai chamar de maldição. Uma palavra mais rebuscada seria anátema.
Então não pode haver nenhum outro fundamento como base da construção da igreja, a não ser Jesus Cristo. Aqui você vai perceber aí no versículo 11 que diz que porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo vai falar dos construtores, e aí eu coloquei para você aí, Paulo, você e eu, nós somos esses construtores que o Senhor tem usado para a edificação daquilo que Ele deseja que façamos. Deus tem confiado na gente, como confiou em Paulo na época em que ele implantou a igreja, colocou pastores, dividiu ministérios, deixou implantada ali liderança. Nós hoje fazemos as mesmas coisas e devemos continuar assim, construindo para que a igreja jamais venha se fechar. Talvez templos vão se fechar, talvez instituições vão parar de existir. Ouvi a história de um pastor de igreja batista que teve que suspender os seus trabalhos porque não estava havendo condições dele continuar mantendo aluguel e as contas da igreja, porque eles viviam daquilo que acontecia, da arrecadação daquele momento de reunião. Não havendo as reuniões, ficou impossibilitado de manter aquele trabalho, uma vez que não tinha mais a frequência do povo para manter o trabalho. Um templo pode acabar, uma instituição pode parar de existir, mas a igreja de Jesus jamais vai se fechar ou parar de existir, porque nós vamos continuar construindo a igreja do Senhor do jeito que Ele estabeleceu. Jesus o cabeça, nós os membros do corpo que é a igreja, formando assim a igreja. Cristo a cabeça e nós o corpo da igreja. Vamos continuar construindo de forma adequada e convicta. Convicto de que somos, para que estamos aqui, para que fomos chamados, por que fomos levantados, porque Deus nos resgatou. A forma como se faz a construção será provada pelo fogo. Essa parte do texto, ela é até um pouco assim, difícil da gente entender, mas se você analisar bem esses versículos aqui de 13 a 15, você vai perceber que a Bíblia está dizendo que a obra de cada um de nós, ela é sempre manifestada. O que a gente faz ou deixa de fazer vai ser observado pelas pessoas e inclusive pelo Senhor. Na verdade, diz aqui, o dia a declarará, porque pelo fogo ela será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, vai haver uma prova de fogo para saber se a obra é adequada ou se ela não é adequada, se ela está sendo feita com muita convicção ou sem convicção nenhuma. Aí o versículo 14 vai dizer, se a obra que alguém edificou nessa parte, ou seja, aqui enquanto estamos aqui, ela permanecer, essa receberá galardão. Aí o outro versículo, o 15. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, se ela não for aprovada pelo fogo, se no fogo ela se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, ela vai se desfazer. Mas o tal será salvo, ou seja, aquele que fez a obra, mesmo de forma inadequada, sem convicção, a obra vai se desfazer, ela vai cessar. Mas ele será salvo, porque como se fosse salvo pelo fogo. Aí o 16 vai dizer, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que ele faz e a gente vai ver isso no próximo ponto dessa lição, que vai nos abrir muito a mente com respeito a ser habitação de Deus. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade. A minha esperança é que nós, nesta construção adequada e convicta, possamos ter uma convicção espiritual para não sermos vistos e qualificados como pessoas imaturas dentro do Evangelho. Que esses momentos que falta a esperança em tempo de quarentena ou de pandemia, eu e você não venha ficar pensando que a igreja pode ser extinta por causa de uma situação alheia à vontade de Deus. Deus não tem desejo que a igreja cesse. Deus não tem desejo que a igreja pare.
O desejo de Deus é que a igreja continue, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, muito menos um simples vírus que pode apenas levar o nosso corpo, porque a nossa alma pertence ao Senhor. Que Ele te dê consciência de que você é um construtor adequado e convicto para que a obra do Senhor prevaleça, cheia de maturidade e plena convicção espiritual na sua vida. O nosso terceiro momento desta lição, Igreja Nunca Fecha, é habitação protetora e sagrada. E vai na sequência desses versículos aí, que vai dizer para a gente até o 17 o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que garantia que a gente tem aqui nesse texto, porque o Senhor não está preocupado aqui com templos feitos por mãos de homens. O Senhor não está preocupado aqui com prédio. O Senhor está deixando aqui bem claro nas palavras de Paulo que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Ele está perguntando: será que vocês não sabem que você é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? É isso que ele está perguntando para os coríntios, e essa pergunta vem para nós hoje. Será que nós não estamos sabendo que o templo de Deus somos nós mesmos? Que nós somos a habitação de Deus? Aí ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, porque é templo de Deus. Sendo nós templo de Deus, nós somos santos. Então, se nós somos santificados pela habitação de Deus, Deus não vai permitir que nada venha nos destruir. Nós somos, então, santuário do Deus Altíssimo. Deus, Ele quer habitar no nosso corpo essa habitação que Ele mesmo fez. Foi Ele que proporcionou a nós o privilégio de sermos habitados por Ele. Tanto que quando Jesus vai assunto aos céus, Ele diz para os discípulos que eles não ficassem tristes, porque o Senhor ia mandar um consolador que estivesse sempre diante deles. E esta promessa de Jesus chegou até nós, quando Pedro levanta no dia de Pentecostes e diz lá que o Senhor estava cumprindo naquele dia a profecia que tinha sido levantada por Joel, lá no capítulo 2 do livro de Joel, dizendo que o Senhor haveria de habitar em toda a carne ao derramar do seu Espírito. E o Senhor faz várias promessas nessa profecia, e Pedro, então, ele declara que naquele dia de Pentecostes, Deus estava cumprindo esta missão. Então, amados, nós temos um privilégio muito grande, porque a palavra, ela, além de ela ser uma palavra viva e eficaz, ela é tão viva que ela penetra na nossa alma, dividindo a alma do Espírito, dividindo juntas e medulas, e ela nos convence. Quando estudamos a palavra, a Bíblia Sagrada, editada, seja ela em papel, seja ela em áudio, seja ela em vídeo, seja de que forma for, quando estamos em contato com uma palavra, o Espírito que está dentro da gente, ele testifica com o nosso Espírito a respeito da vontade de Deus. E a gente percebe então que igreja não é simplesmente um templo feito por edifícios construídos de concreto, ferro, de mármore, de pedras preciosas, com aquele modelo que cada uma tem o seu, tem catedrais imensas. Não é nada disso. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. É isso que a gente vai entender. Por isso, esta igreja nunca fecha. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, não é o templo lá no endereço tal, na rua tal, não é isso, é o templo, eu e você. Se alguém quiser nos destruir, Deus o destruirá, porque o templo é de Deus.
E esse templo somos nós. E nós somos santificados através da habitação do Senhor na nossa vida. Olha, meu amado, a gente vive momentos tão difíceis, né? Situações assim tão complicadas, mas a gente precisa acordar para aquilo que Deus tem nos revelado nesses últimos dias. Não desista. Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta ao assunto e diz assim: e que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso está registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. Irmãos, a gente precisa ter uma consciência um pouco mais aguçada a respeito das coisas espirituais. Eu creio que a gente, diante de tantas dificuldades, a gente fica dando muito valor para esses momentos difíceis, enquanto o Senhor está preocupado em ter com a gente um relacionamento tão íntimo que Ele nos chama de santuários do Deus vivo. Se nós somos santuários do Deus vivo, se Ele habita em nós, se Ele andará no nosso meio, se Ele diz que Ele será o nosso Deus e que nós seremos o seu povo, o que nós vamos temer? Por que vamos ficar preocupados com pandemia, com dificuldades, com terremotos, com gafanhotos? Amados, capítulo 7 de Mateus vai dizer para a gente que quando essas coisas começassem a acontecer, seria apenas princípio de dores. Amados, não tem futuro melhor nos esperando do que a glória de Deus. O que a gente precisa é manter-se na posição que, se alguém um dia vier nos indagar se nós defendemos o evangelho que acreditamos, nós precisamos defender. Mesmo que isso possa custar a nossa vida, que possa custar a nossa partida desta vida. A gente não pode perder acesso aos céus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, amado, eu e você somos a igreja que tenho certeza que nunca vai fechar. Porque a igreja é você reunido com a sua esposa e os seus filhos na sua casa. Você é a igreja quando se encontra com um pequeno grupo ali, reunido no templo, fazendo a reunião à distância, numa distância de 2 metros de cada um, usando máscara, sem poder lá abrir a boca para cantar um louvor, mas na sua alma você está louvando. Você é a igreja. Você é a igreja onde você estiver. Você é a igreja testemunhando. Você é a igreja ajudando quem precisa. Você é a igreja orando por alguém. Você é a igreja orando até por telefone pela vida de alguém. Você continua sendo igreja. Deus te abençoe e faça com que você entenda que a igreja que somos nós não pode jamais fechar. Para terminar esta lição de hoje, Igreja Nunca Fecha, a gente resolveu trazer aqui exatamente as palavras do autor que coloca para a gente aqui no Para Pensar e Agir. Eu não vou te pedir resposta, eu não vou te pedir comentário neste vídeo, mas vou dizer para você pensar sobre cada frase dessa que está aí. Não é uma tarefa tão fácil ficar em uma casa numa quarentena. Não preciso nem discutir isso, que você sabe que é isso mesmo. É doloroso estar impedido de praticar ou de participar dos cultos coletivos e presenciais, e até mesmo eventualmente passar em frente ao templo da sua igreja e vê-la fechada em pleno domingo. Mas antes da pandemia, será que eu e você dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Não me responda. Pergunte para você mesmo. Segundo, somos santuários de Deus.
Uma vez que igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Não responda para mim. Pense como tem sido o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os irmãos em Cristo. Como era lá antes da pandemia, como está hoje, como ficará amanhã. Terceiro, Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Será que nós temos mantido a construção adequada do Evangelho de Jesus, baseado no fundamento real, que é ele mesmo, como 1 Pedro vai dizer que ele é a pedra de esquina, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, ele é chamado daquela pedra principal da construção, ou seja, ele é o alicerce. Será que nós temos aproveitado esse alicerce que o Senhor deixou e temos construído o Evangelho do jeito que o Senhor deseja? Como estão, então, as obras das nossas mãos? O que eu e você temos feito enquanto igreja? O que nós temos feito? Que Deus te abençoe. Quero te convidar a estar com a gente todos os domingos às 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde. Todas as terças-feiras, a partir das 3 da tarde. E toda quinta-feira, a partir das 10 da manhã. Tenho tido uma presença considerável de pessoas ali nesses dias. Mas ainda falta você. Vá com a sua máscara. Se você estiver doente, não vá. Se você estiver resfriado, não vá. Se você estiver indisposto, não vá. Se você tem medo de estar perto das pessoas, não vá. Mas, se Deus tocar no seu coração, vá. Vá testemunhar do que Deus tem feito com você durante esse tempo de quarentena. Vai testemunhar como é que tem sido a sua vida de igreja nesses dias. Vá dialogar com a gente lá. Terá a oportunidade de você falar. Estamos estudando o livro de Salmo nesses dias e já estamos no Salmo de número 125. Ainda vamos chegar até o 134. Quando acabarmos essa sequência, eu tenho certeza que teremos outros livros e outros momentos para estudar, porque a Bíblia, afinal, são 66 livros de pura palavra de Deus e genuína. Eu quero desejar a você um domingo abençoado, e no próximo domingo estaremos aqui com o segundo tema, desenvolvendo da melhor forma para que você possa entender. Pense bem, igreja nunca fecha. Deus te abençoe e que Ele te guarde hoje e sempre.